Pessoal, se os frutos apresentam limpos, sem sintoma de infecção, de patógeno, é necessário fazer a toalete, a limpeza de fruto? Vamos observar aqui, ó. Então, aqui, os frutos estão limpos, ó, sem infecção. Isso mostra que o tratamento fitossanitário, a programação foi boa, respondeu bem, mesmo com essas chuvas que vêm ocorrendo aqui. Estão limpos. Mas a necessidade de fazer o toalete, sim, a necessidade sim. Por quê? Porque se você não faz, podemos ver aqui, ó, se você não tira esses materiais sobre o fruto, o esporo do patógeno está sobre a superfície da folha. E ele, com a chuva, ele vai atingir aqui o campo de infecção, que é o fruto, e vai infeccionar. Então, quando começar a chover, se você não fizer essa prática, com certeza você vai ter o início de infecção no fruto. Então, é importante demais fazer essa limpeza de fruta, esse toalete, principalmente nos frutos que você vai fazer exportação, e mesmo mercado interno, como o pessoal está fazendo aqui. Ó. Podemos já ver essa parte aqui já bem limpo, exposto. Podemos ver mais para cá também. Aqui o pessoal fazendo. Podemos aproximar aqui. Vamos ver esse lado aqui que já está feito. Vamos ver para cá. Tem que expor toda aqui já feito. Podemos ver como é que fica o fruto aqui. Ó. O fruto fica livre de resto de folha, de restos florais. E consequentemente você vai ter você vai interceptar a relação patógeno, hospedeiro e a planta. Você vai evitar que o esporo chegue no fungo e infeccione o fruto. Então é uma prática muito importante, essencial para a qualidade dos frutos. Okay? No processo de indução floral da mangueira, na segunda indução, choveu forte, o que fazer? Vamos observar aqui. Então o que acontece? Normalmente na segunda indução, quando recebe uma quantidade suficiente de chuva que a planta hidrata, complica de fato todo o processo. O que você fazer? Observe aqui o que aconteceu. Olha aqui, choveu, podemos aproximar aqui, eu quero mostrar. Quando chove, pessoal, a gema ela bica, ela fica fina em cima, que ela não fica redonda. E isso desfavorece todo o processo de indução floral. Então devemos, nesse caso, nesse ponto aqui, fazer com que esse processo retarde mais, para ficar mais apto ao desenvolvimento de hormônio florígeno. O que fazer aqui? Trabalhar com Etefon para você paralisar esse surto, esse desenvolvimento. Trabalhar com Etefon. Trabalhar com produtos à base de citocinina para desenvolver enchimento das gemas laterais. E potássio também, cobre também. Todas essas ferramentas que façam com que você diminua o índice de nitrogênio na planta e você estimule a floração. Nesse caso, essas ferramentas também tirando a água, que choveu bastante, para você dar um enchimento de gema, paralisar um pouco, encher a gema, e aí você voltar às induções o mais breve. Ok, pessoal? Olá, pessoal. Um fato interessante aqui, a uniformização e a quantidade de flores nessas plantas de manga Tomy Atkins. Observe a quantidade de cima a baixo, em todo o dorsal da planta. Aqui também essa planta aqui bastante alta, a altura de mais de 3 metros, mais do dorsal para baixo também florando, para cá também florando. É uma coisa importante que nas seções também aqui entre planta, também florando, isso aumenta a área produtiva, de modo que toda planta conseguiu aqui uma maior quantidade de flores e uma uniformização. E isso vai ajudar bastante na hora da colheita, que vai colher de uma vez só, e também melhorar na qualidade dos frutos, por pegar uma maior luminosidade nos frutos, ok? O que fazer em um processo de indução floral quando ocorre um surto de vegetação? Observar aqui. Então é uma área de manga Tomy Atkins, e aqui está na terceira indução, em função das chuvas, vem ocorrendo esse surto forte de vegetação. Ao invés de flores, aqui está vindo broto, observe aqui. Não toda a planta, mas boa parte da planta. Esse lado aqui está vindo melhor. Aqui pega mais luminosidade da tarde, maior concentração de carboidrato, consequentemente está vindo melhor. Mas esse outro lado a gente observa bastante vegetação. E isso pode ocorrer em função de precipitações, de chuvas ou altas temperaturas também ocorrem. E o que fazer para resolver essa situação? Bom, aqui nós temos de ferramentas, o Etefon é realmente um produto muito bom. Aqui está o uso de 24 horas do produto, e vê que baixa aqui ó,
da pinastia na folha murcha do ramo, isso baixa o vigor da planta. E está com 24 horas de aplicação do Eterfon, a gente observa esse sintoma. Também pode-se usar maturadores também para equilibrar, né, a quantidade de nitrogênio na planta. E também, ao mesmo tempo, induzindo para não perder o estímulo florígeno. Com essas ações, você consegue diminuir o vigor e, consequentemente, melhorar a sua produtividade. Se ainda continuar com a vegetação, uma medida mais assertiva, você quebrar essa vegetação e continuar com as induções, ok? Pessoal, são 7 horas da manhã. Importante que eu estou observando aqui é a presença de abelha neste pomar de manga tome, de mangueira. Então, nós sabemos que a manga, ela apresenta uma polinização essencialmente entomófila, ou seja, através de insetos, na maioria das vezes. Então, observe aqui nesse momento, ó, que uma abelha chegando aqui, e é muito importante, voando, mas a gente observa já as panículas de tome bastante vermelhas, escuras, e apresentando uma boa fertilização. Podemos ver aqui também, já abelha voando, chegando, podemos ver mais aqui, encostar mais, mas é impressionante como nesse horário, de 7 horas até as 9 horas, onde apresenta mais visitação de abelha. E podemos já ver aqui o resultado nessas plantas aqui, onde ocorreu aqui uma boa fertilização. Olha o pegamento dos frutinhos aqui, já está tudo pegado, um bom pegamento. Então, importante é a presença de abelhas nessa fase de floração para ter uma maior produção e qualidade dos seus frutos. Okay? Pessoal, início de chuvas, e aqui estamos numa fase de azeitona aqui nesse pomar de manga tome. Então, muito cuidado com as doenças. Então, o que acontece aqui? Nós temos aqui as condições favoráveis, que é a umidade no fruto. Veja aqui a água aqui em cima da superfície do pericarpo do fruto, a água descendo de molhamento, início das chuvas. Nós temos aqui o hospedeiro, que é a planta, e temos também o patógeno, que está aqui na folha, né, e no caule, nos ramos. Então, fechou o triângulo da doença. Nesse momento, nesse início de chuva, muito cuidado já para entrar com os produtos específicos. Então, primeira medida, podemos fazer uma medida de regulação uma regulação do ambiente para interceptar que o patógeno atinja aqui o campo de infecção, que é o fruto. Você tira as folhas em volta do fruto. É uma medida também de evitar doença no cacho, no fruto, fazendo isso aqui, ó, interceptando o patógeno no fruto com essa medida de regulação do ambiente, que é retirada das folhas em volta do cacho. E uma medida de controle é você entrar com produtos que vão atuar na germinação do patógeno. Que é nesse momento agora, com a água, que vai ocorrer o início da doença. E os produtos específicos. No caso, você vai usar aqui produtos do grupo químico estrobilurina e carboxamida no início da infecção da doença, ok? Condições difíceis de fazer floração. Quais os fatores? 2 fatores principais para que aconteça uma boa floração. Vamos observar aqui. Primeira coisa, pessoal, é o material, o aparato fotossintético. Veja essa planta, a quantidade de ramos e folhas suficiente para a produção. Então vamos observar aqui de perto, ó, a quantidade de folha. Mas o mais importante do manejo, além de quando você tem um aparato fotossintético nesse porte, um fator muito importante é o manejo de irrigação. Então aqui foi trabalhado bem a lâmina de irrigação, o suficiente para a planta dar um estímulo florígeno. Então observe bem aqui, começou a induzir já, estamos aqui numa época muito difícil de temperatura, mas a planta já apresenta estímulo florígeno aqui em todos os ponteiros. Podemos observar aqui, ó, até o ponteiro um pouco verde assim, claro, meio claro, mas tudo é estímulo florígeno, tudo saindo botões florais. Desse lado aqui também, ó, olha aqui os ramos, até os ramos um pouco fino, mas com estímulo ele flora. Botão floral, botão floral, botão floral. Então, quando você tem um bom material vegetativo, um bom aparato fotossintético, um bom manejo de irrigação e um processo de maturação normal, você consegue também fazer uma produção uniforme sem fazer desponte. É o caso daqui, ó, tá tudo saindo igual, sem fazer desponte. Podemos observar aqui, tá, ó,
todos os ponteiros saindo. É impressionante como está num estímulo florístico igual aqui, ó. Todo ponteiro saindo. Mas eu repito aqui, o principal fator ainda foi o manejo correto da irrigação, ok?